bem-vindos ao nosso canal Saber Alto. Aqui comigo, a psicóloga Rosa Maia, e hoje nós vamos falar sobre medicamentos e receitas. Bem-vinda, Rosa. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Prazer estar aqui com você mais uma vez para falar desse tema super importante e em alta, presente no dia a dia, que é receitas e remédios, medicalização. Muito bem. Rosa, a gente está vivendo uma sociedade caótica, né? Uma sociedade aí com muitas questões psicológicas, sociais, emocionais, e que acabam culminando ali numa superlotação dos consultórios psiquiátricos e, por sua vez, na medicalização. A gente até brinca que muitas vezes só falta colocar medicamento na água, né? A fluoxetina na água, porque todo mundo ia ficar calminho, tranquilo, né? Com antidepressivo. Como que você vê essa questão da medicalização, do uso do medicamento o tempo todo dentro do consultório? Bom, o que nós observamos, o que o paciente chega, ele já chega laudado. E você pergunta, eu tenho síndrome do pânico, eu sou bipolar, eu tenho esquizofrenia, eu tenho qualquer coisa. E qual foi o médico que te deu esse diagnóstico? Não, ninguém. Como assim ninguém? Aí eu vi na internet e eu me identifico com todos aqueles sintomas que eu vi no Google. Então existe uma necessidade de ter uma doença, uma patologia, uma síndrome, para se sentir pertencente na bolha. Tá? Nós tivemos um momento de anos atrás em que o que se via de crianças laudadas com hiperatividade era algo assim absurdo. E que na verdade não eram. Né? A hiperatividade o que é? É um comportamento chamado de hiperativo, porque aquele contexto, e onde era diagnosticado isso nas escolas. Só que não se percebeu, as escolas não se perceberam, que o mundo mudou e a escola permanece a mesma, a antiga, aquele modelo. Então é impossível você querer que uma criança permaneça 4 horas sentada assistindo uma aula, sendo que o mundo aqui fora é extremamente mais interessante, mais convidativo. Então veio a época lá dos hiperativos. Depois foi o TDAH e agora a moda, aspas, aí é o autismo. Então, o que que nós percebemos nessa questão de médicos, remédios e receitas? Eu ofereço supervisão para psicólogos e eles trazem que os pacientes às vezes procuram porque querem uma receita, acreditando que o psicólogo possa recomendar, né, receitar algum remédio, porque isso é questão somente do médico psiquiatra, ou então ele quer um laudo. Você pode me dar um laudo de que eu sou autista, de que eu tenho isso, de que eu tenho aquilo, e ele traz uma receita ali, pré-elaborada na cabeça dele, de vários comportamentos que ele acredita que possam ser laudados. E isso, na verdade, não é o momento para se falar disso, porque nós queremos saber a dor desse paciente, qual é o problema. E o que, que acontece quando a gente fala muito de receita e remédios? Para qualquer situação da vida, nós vemos uma sociedade no momento em que egos de algodão, egos de cristal, nós chamamos isso, em que eu não consigo viver com a frustração. Então, o meu pet morreu. Eu estou deprimido, normal. Mas isso já me é suficiente ali, às vezes no meio familiar ou de amigos, para eu procurar um médico para ter um remedinho para esse momento, porque eu estou depressivo. Como você está deprimido? Uhum. Crianças que têm ali uma questão de desafio. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. O laudo vem como um transtorno obsessivo, compulsivo ou personalidade desafiadora. Não, às vezes está faltando pai e mãe, está faltando limite. Né? Está faltando, muito para os nossos jovens hoje também, resiliência. Ele não consegue trabalhar as suas emoções porque ele não foi educado para viver com a frustração. Então, entra aí a receita e o remédio. Ele vai ao médico e eu não estou conseguindo lidar com o professor de matemática. Eu não estou conseguindo lidar com a natação. Eu não estou conseguindo lidar com as ordens da minha mãe. Então, é mais fácil do que você falar com essa criança, falar com esses pais, é você medicar. Então, nós temos uma indústria farmacêutica milionária, né? Porque
o remédio para que que ele existe, né? A indústria farmacêutica te manda o remédio para quê? É para ter uma cura? Não, é para você ficar dependente daquele remédio, você ficar consumindo. Ah, o remédio sempre é negativo? Sempre? Não. Existem situações que realmente o paciente precisa. Sim. E o psiquiatra vai recomendar, e o menos acaba sendo mais, muito pouco. Né? Mas viver a frustração, as emoções, antes do remédio, da medicalização, é muito importante. Um dos pontos que nós percebemos com essa questão dos remédios e dos laudos é a questão do novo cenário, modelo de família hoje em dia, em que a criança não tem frustração. Não pode. Ah, eu não posso dizer não, porque senão ele vai ficar triste. Escuta, a vida é um desafio. A vida nos diz não, né? Exatamente. Então, nós, ao mesmo tempo que nós temos, no mesmo modelo, pessoas adultas que precisam de remédio para dormir, aí você pergunta, como é que é a tua rotina? Ah, eu fico na televisão. Quantas horas você usa de internet? Quando ele fala 10, 12, é mais. Quando ele fala 8, é o dobro. Na verdade, como é que uma pessoa vai ter um sono tranquilo se ela está com a luz do celular o tempo todo ligado, com muito tempo de internet, e a hora que ela vai deitar, ela leva o celular? Não tem nenhuma higiene do sono, Não, né? não tem. Então ele precisa de um remédio para dormir. Aí, para acordar, ele está cansado, que o sono foi induzido, ele precisa de um remédio para dar um ânimo para ele, Para pagar. para apagar. E aí, no meio do dia, ele se vê ali e parece porque ele está com sono, noite mal dormida, sem foco, ele precisa de um remédio para foco. Então, só aí, nesse exemplo, já tem 3 tipos de remédio. Então, assim, será que nós precisamos de tanto medicamento? Ou será que nós não precisamos de retomar padrões que nos tragam a questão da saúde mental, que está deixada de lado? Sim. E isso é mundial, né. Isso é Mundial. uma questão mundial. O Sim, mundo está se medicalizando, né, tá anulando ali o contato com a realidade, com a frustração, com medo de entrar em contato com essa dor, e aí eu vou medicalizando, sim. né. Eu monto as minhas defesas, ou as minhas defesas psíquicas não dão conta, e aí eu desmonto, né, e quero entrar na medicalização. E isso também acontece muito quando chega no consultório de psicólogos recém-formados, né, dentro das universidades, que ficam muito confusos. Você trouxe uma questão da supervisão, que você é supervisora, que você recebe alunos, né, recém-formados ali do processo. Então, assim, como que chega isso para os alunos quando eles se deparam com pacientes que já chegam laudados, ou com laudos que muitas vezes nem são feitos pelos psiquiatras, são feitos ali dentro do conhecimento popular, do conhecimento geral. O paciente chega e fala: "Ah, eu tenho depressão". E o aluno compra muitas vezes esse discurso, o psicólogo recém-formado compra esse discurso e tem muita dificuldade de fazer os manejos, né, com o paciente, de conseguir encaminhar de verdade esse paciente, conduzir esse paciente ali no processo terapêutico. Porque a gente fala em psicanálise que o objetivo não é tirar o paciente da dor, né, Rosa? Não é tirar o paciente, arrancar o paciente da dor, muito pelo contrário, é deixar o paciente entrar em contato com a dor, porque é com a dor que ele vai crescer, né, então ele precisa fazer o mergulho profundo, e o mergulho profundo vai trazer dor, vai trazer Sim. sofrimento, né. E a medicalização, ao contrário disso, muitas vezes, em muitas situações, quando não é uma demanda, por exemplo, de uma questão que o paciente está psicotizando, que o paciente está entrando ali num quadro, de uma depressão gravíssima, Delírios, né, de né? delírios, de alucinações, que esse medicamento não tem uma função ali imediata para dar conta daquilo, mas que simplesmente você pode, no manejo terapêutico, ir conduzindo o paciente e sustentar a frustração do paciente, né, o que é muito difícil. Como que isso é trabalhado, por exemplo, com você das supervisões com esses alunos recém-formados que chegam com essa ânsia também de tirar o paciente, muitas vezes, desse lugar de dor e acabam encaminhando os pacientes, né, para os psiquiatras de imediato, né. Fala assim: "Ah, não, então vai marcar uma consulta, porque você tem depressão realmente". Como que funciona esse processo? Os meus alunos da supervisão, eles acabam sendo diferenciados, digamos assim, né? Porque eles sabem que eles não vão encaminhar ninguém. Porque você não pode encaminhar dentro da ética, da psicologia, na abordagem psicanalística que é a nossa. Como é que você não conhece esse paciente? Menos de um ano você não conhece o paciente.
Você tem que entender o passo a passo. Se ele vier laudado com o CID lá, é uma coisa. Se ele não vier, exatamente, ele passou pelo psiquiatra. Então você vai respeitar esse laudo que é um profissional que deu. Fora isso, não. Fora isso, é achismo. Dentro da psicanálise não tem achismo. Eu trabalho em cima de comportamento. Eu trabalho com associação livre. Eu trabalho com analisando. O corpo fala. Então, é um conjunto de fatores. E eu ofereço a eles muita leitura de artigos relacionados a essas questões e muita discussão. Né? Então, assim, não há, pelo menos os que estão comigo na supervisão, o risco deles encaminharem um paciente que chegue realmente. Nossa, professora, você não tem noção. O cara chegou e já falou que era isso, mas eu não estou vendo isso, professor. Ele pediu se eu podia fazer um laudo para ele. Eu falei, não, você não vai fazer laudo nenhum. Né? Então, existe no mercado profissionais que realmente acreditam que ele tem a competência para fazer um encaminhamento para um psiquiatra no primeiro atendimento e no segundo. Eu, Rosa, vejo isso como uma falha gravíssima do profissional, falta de ética. Né? Porque você vê assim, por que que eu vou encaminhar para o psiquiatra? Quem é você, profissional, que você está conhecendo uma pessoa agora e encaminhar alguém para o psiquiatra? Como? Né? Então, assim, que conhecimento, que base teórica, experiência profissional, experiência com esse paciente, conhecimento com essa dor, que me traga uma forma equivocada aí de encaminhar para o psiquiatra. E nem existe o encaminhamento, na realidade. Você vai questionar o paciente se faz sentido para ele, né? Ver como é que são os seus exames. Como estão os seus exames, a bateria dos seus exames, o seu check-up, como é que é? Ah, está mais ou menos assim, assim. Normalmente, se há algum problema, o médico clínico geral ou o endócrino acaba encaminhando. Uhum. Ele percebe que existe. Agora, o encaminhamento direto é uma violência para o paciente. Nós já tivemos casos, E isso até uma defesa do aluno, do não quero entrar em profissional, contato. né, porque eu não quero entrar em contato com aquilo, eu não Exatamente. quero ouvir de verdade a Porque dor. tem um processo transferencial. Eu preciso Sim. entender essa transferência e trabalhar essa contra-transferência, né? O que é que está acontecendo aí? Ou então, assim, eu não quero entrar em contato com isso. Eu já tive alunos em supervisão que a queixa do paciente mexeu muito com ele. Nossa, professora, eu não quero atender. Nossa, para mim eu falaria para ela, sabe, vai procurar um psiquiatra. Mas você acha que você tem condições de fazer? Não, professora, que me irritou, porque eu já vivi isso lá atrás. Então, eu tenho coisas tuas não resolvidas. Por isso a supervisão, né? E eu falo muito a eles, né? Nos 5, 7 anos de formado, você vai ter uma supervisão ali, né? Eu fiz supervisão durante 7 anos. E parei, depois, quando eu voltava com dúvidas, nós temos um grupo de supervisão que discutimos ali. Então, a troca é muito importante, porque hoje a grande questão da sociedade, nós vivemos uma sociedade doente, tem remédio para tudo. Só que não tem modelos de comportamentais nenhum. Porque você quer ser magro e você vai para injeções, você vai para remédio, você vai remédio para ansiolítico. Você quer, eu não quero ficar tão triste. Triste por quê? Porque aconteceu alguma coisa que não te agradou. E a tristeza, estar deprimido, faz parte da vida do ser humano. Eu preciso entrar em contato com dor. Eu preciso entrar em contato com o luto de ciclos que se fecham. Eu saí de um emprego, vai entrar um luto. Ah, eu estou deprimido. A síndrome de burnout é uma coisa que as pessoas estão procurando ser diagnosticadas. Por quê? Porque elas não estão conseguindo realizar tarefas. Eu não posso ser cobrado. Mas isso vem de onde? Aí entra esse papel da família. Vem da sociedade. Uma família que não deu limite, uma família que permitiu que essa pessoa fizesse o que ela quisesse sempre. Como é que ele vai chegar no emprego e vai receber ordens, tarefas? Ele vai falar que ele não precisa disso. É a famosa geração Z. Daqui a Né? pouco a gente está medicando o espaço, né? Exato. Tanto que tem essa questão da medicação. E a gente vê muitas crianças, né, de cara, como você disse lá no comecinho, né, da nossa conversa aqui, indo sendo laudadas e entrando nessa medicação, é a Ritalina, são reguladores de humor, são outras questões aí que a criança vai tomando, e na verdade a criança precisa do afeto, do limite, de contato, da família, de uma outra regulação emocional que o remédio não vai dar conta. Pois é, mas para a gente falar disso, eu, Rosa, não atendo mais crianças. Né? Por quê?
Porque eu cheguei num ponto, eu fiz especializações, pós-graduações para atender criança, mas a minha frustração foi trabalhada em terapia, e na supervisão, porque a criança não era o problema eram os pais. E os pais não aceitavam passar por orientação. Então eu preferi desmanchar o consultório, desmontar o Infantil? consultório infantil e ficar só com o adulto. Então, só que assim, né, eu tive uma pergunta muito interessante uma vez, uma aluna em sala. Professora, meu filho de 3 anos, ele é muito enjoado. E eu acho que ele tem problema, eu vou levar no psiquiatra porque ele vai precisar tomar remédio. Qual é o problema, né? Assim, é uma pergunta. Ele é muito seletivo para os alimentos. Mas quem vai ao mercado? Quem faz compra? É ele, com 3 anos? Não. Ah, um outro. Ah, meu filho, professora, ele é muito triste. Ele fica triste. Mas qual é o modelo de brincadeira dele? Ele fica triste quando eu tiro o celular. Então você está condicionando o humor de uma criança com a tecnologia. E Como não é que pode fica o ficar cérebro? triste, né? Exatamente, não pode. Né? E como é que era isso há tempos atrás? Né? Você brincava na rua, você brincava de terra, você brincava de subir, de descer, de rolar, de água, de tudo. E esses problemas que hoje são interessantes pela, pela indústria farmacêutica vender remédio, não existiam. Você estava Uhum. triste, você ia entrar em contato com essa tristeza e a vida seguia. Só que você ia para um mundo adulto com o ego fortalecido, sabendo que é frustração, sabendo que você pode sim ficar deprimido, você pode ficar triste, você vai ter momentos de alegria, de euforia, de raiva, que são sentimentos inerentes ao ser humano. Eu tenho modelos ali de pessoas que, ai, eu tenho que tomar um remédio porque senão eu fico muito agressiva. Mas você fica agressiva por quê? Tem algum momento lá na tua vida, lá atrás, que algo te aconteceu que te gerou aí uma agressividade que não foi elaborada. E hoje você ainda repete esse ciclo porque é algo que não está tão elaborado. Então, será que um remédio para te deixar eh, menos agressivo, ou seja, você vai ficar ali meio zumbi para você não ter E tem até agressividade? uma coisa, né? Outro dia um colega psiquiatra, né, estava conversando comigo a respeito, a gente estava trocando informações sobre a questão de um paciente, a medicalização do paciente, e a gente entrou num outro assunto e ele falou assim: "Nossa, hoje em dia os pacientes estão chegando também no consultório do psiquiatra e dizendo qual remédio É, que eles devem tomar, porque eles já fizeram uma pesquisa prévia e aí eles já constataram lá que os sintomas são X, Y, Z e que para aqueles sintomas a medicação adequada é X, exato. né? E o quanto que isso está se popularizando, ainda mais agora que a gente tem toda a tecnologia na mão, né? Na mão, e você coloca lá seus sintomas no Pronto. Google e você já sai laudado. Você já sai laudado. A inteligência artificial, a tecnologia, ela veio de uma forma muito saudável, eu acredito, para nos ajudar em muita coisa. Só que Sim. tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial. O não Nós- saber usar, né? exatamente. Nós temos crianças que são dependentes de celular, crianças bebês. Então, claro, se eu não consigo ter uma forma saudável de educação para o meu filho, eu vou medicar. Então, é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para manter a ansiedade controlada, remédio para agressividade. E existem pessoas que tomam 4, 5 remédios por dia, e remédios controlados. E só vai ao psiquiatra para trocar a receita. Sim. Nós nunca tivemos uma sociedade tão, digamos aí, laudada e medicada como hoje. Lá no século XX, nós tínhamos que a depressão era o mal do século. Hoje nós temos o quê? Várias síndromes. Eu tenho síndrome disso, daquilo, daquilo outro. Então, as pessoas já se colocam até de uma forma, vamos pegar na psicanálise, de uma forma, isso é mundial, de uma forma a justificar a sua ação, a sua omissão, a sua competência ou a sua incompetência. Ah, mas ele é assim porque ele é autista. Ah, ele é assim porque ele tem TDAH. Ah, ele não fez porque isso. Ah, ele respondeu assim porque ele tem a síndrome, não sei do que. Não, não. É uma questão, eu vejo muito o doutor Guido, um excelente psiquiatra, ele fala muito disso, né? O ser humano ele pode estar triste e está tudo bem. Ele pode ficar deprimido, ele vai viver uma frustração e está tudo bem, não precisa de remédio para melhorar a tristeza, a frustração, essa questão de frustrações não elaboradas com remédio. Não. Mas o quanto que é difícil, até para os profissionais da psiquiatria, por exemplo, você receber o paciente lá e você ter que dizer para ele: olha,
Viva a sua tristeza, vá fazer terapia, vá fazer alguma atividade física, mude o seu sono, a sua alimentação, e daqui a um tempo você volta aqui, né, que aí a gente vai reavaliar se de fato você precisa de medicamento. Não tem isso, né, Não. não tem isso, já tem uma expectativa social em cima do médico, que eu já vou lá, porque eu sei que daquela sala eu só vou sair com uma receita. Mas aí é a outra, essa expectativa, essa demanda social, mas também uma necessidade de mostrar para os colegas, para a sociedade: olha, eu Sim, estou laudado, olha, eu tomo tal sim. remédio. Ah, você toma isso? Ah, eu tomo aquilo. E você toma o quê? Escuta, como é isso? Né? Então, o aceitável, o normal, hoje, para muitas pessoas, é ser laudado, estar tomando remédio. E a E impotência dos profissionais, né, sim, Rosa? De quando dizer, era, né, de dizer assim, não, eu não vou te dar a receita, porque se eu te der a receita, né, eu estou me ferindo também como profissional, porque não é o que eu acredito, né? O profissional, ele passa a acreditar que o medicamento é a única saída e ele não consegue lidar com o fato de que não é. Né? Então é aquela coisa, bom, vamos pelas evidências. Quais sintomas? Ah, o sintoma XPTO, mas eu não quero saber de verdade o que está por trás desses não, sintomas, exato. né? Eu quero entender aquele mecanismo ali da sua defesa naquele momento, mas eu não quero olhar para trás. Então, os profissionais, eu vejo também que eles entram nesse lugar de estarem muito armados. É um medo, né? É quase que uma impotência de você poder pensar diferente e dizer, bom, eu não vou medicar nesse momento. Pode ser que precise de medicamento em outra questão, em outra situação? Pode, mas isso também passaria aí por uma discussão farmacológica, né? O Sim. quanto que a farmácia, o mercado, né, a indústria Deixa de ganhar. farmacêutica deixa de ganhar e esse médico também deixa de ganhar enquanto Sim, profissional da saúde. sim, E aí vira esse bololô em que ninguém se entende, né? Quem sofre? Quem está na ponta, né? exato. Quem está na ponta. Um ponto que é interessante, eu costumo dizer que é o tripé, o combo, né? O combo de você ter um tratamento psicanalítico, um tratamento, uma educação física, atividade física e alimentação. Esses são os remédios naturais, né? Você vai trabalhar a tua ansiedade numa academia, você vai trabalhar resiliência numa academia, você vai trabalhar essa questão do sono com o que você come. Se você tomar café, Coca-Cola ou uma alimentação gordurosa, você não vai ter um bom sono, você vai ter sobrepeso, você vai ter apneia, você vai ter uma série de coisas. Então, eu acho que é um combo para que haja essa diminuição dessa medicalização e essas receitas do mundo contemporâneo.